pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E os ninivitas se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Bom, mas vamos nos fixar em Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta. Você pode acompanhar o livro de Jonas, tem 4 capítulos, não é? E Deus manda que Jonas, ele vá até a cidade, a grande cidade na época. Na época era uma cidade grande, com mais de 120 mil habitantes. Na época era considerado uma cidade muito grande. A cidade de Nínive, onde habitavam os ninivitas. E era considerada uma cidade pagã. O paganismo naquela cidade era muito forte. Havia ali sacrifícios de crianças aos deuses, havia ali idolatria, havia ali muita violência. As pessoas matavam, né? Matavam assim por uma discussão, matavam assim, como hoje também, né? Como se diz, por nada, não que exista algum motivo, mas a coisa banal, né? Então as pessoas matavam e era uma cidade considerada uma cidade ensanguentada por causa da violência, por causa da maldade naqueles dias. Então Deus fala para Jonas pregar para aquela cidade e dizer para eles que em 40 dias aquela cidade seria destruída por Deus, por conta da sua maldade, por conta do seu pecado, por conta de tanto sangue derramado e por conta da idolatria, do paganismo. Então Jonas se recusa a pregar para aquela cidade. A princípio Jonas não queria pregar, porque ele achava que aquelas pessoas, que aquela cidade merecia ser destruída mesmo. Eles não eram judeus, eles eram pagãos, e que Deus que destruísse todo mundo, o que importa? Né? Jonas, ele agiu dessa forma. E aí, você sabe, ele tenta fugir, né? Entra num navio e vai para outro lugar. Deus manda uma tempestade no navio. Os marinheiros acabam jogando ele mesmo pede para que joguem ele no mar, que ele é o causador daquela tempestade. E um grande peixe, né? Não se sabe, uma baleia enorme, engoliu a Jonas. E ele ficou 3 dias, né? 3 noites no ventre de Jesus. Fala isso, Jesus confirma essa história, né? Que Jonas foi engolido por um peixe enorme, gigantesco, não é? Podia ser considerado um monstro marinho na época. Então, ali Jonas então pede a misericórdia de Deus e o peixe vomita ele na terra. E aí então ele vai pregar para os ninivitas, né? Ele sai do mar e começa a andar na cidade, a caminhar na cidade. Não se sabe a sua aparência, como estava depois dele ficar 3 dias dentro de um grande peixe. A aparência dele deveria ser uma aparência até assustadora. E ele começa a pregar, mas a pregação dele é curta, porque ele já não queria pregar para eles. Ele começa a pregar o seguinte: 40 dias, vocês têm
40 dias. Porque em 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. 40 dias e Nínive será destruída. Bom, o povo começou a ouvir aquilo, as mulheres, as crianças, os homens, e começaram a chorar. Houve uma comoção nacional, começaram a chorar, começaram a se ajoelhar no chão e começaram a se arrepender da violência, do sangue derramado, do paganismo, da idolatria, e começaram a chorar. E isso chegou aos ouvidos do rei. E o próprio rei também tirou a sua roupa de rei, vestiu pano de saco e deu ordem até para que todo mundo se vestisse de pano de saco e que ninguém comesse nada, que toda a cidade fizesse um jejum nacional. E aí nem os animais, o rei deu uma ordem incrível, que não levassem nem os animais no pasto e nem para os animais beberem água, como faziam todos os dias, que os animais deveriam também fazer o jejum nacional, pedindo a clemência, pedindo a misericórdia de Deus. Uma coisa incrível, não é? E isso aconteceu. E o que acontece é que Deus, então, diz para Jonas que a cidade de Nínive se arrependeu e ele não vai mais destruir aquela cidade. Então, o que acontece é que Deus viu o arrependimento de Jonas, ou melhor, da cidade de Nínive, não é? E aí, depois de muitos anos, vem Jesus pregando, não é? Veja que a pregação de Jonas teve 4, 5 palavras, não é? E a cidade toda entendeu e se arrependeu. Então os fariseus e os escribas que zombavam de Jesus e que não acreditavam nele, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo cego de nascença enxergar, paralíticos andarem, mesmo vendo endemoniados serem libertos, mesmo ouvindo aquela pregação de Jesus, eles não acreditaram em Jesus. E eles pedem um sinal para que Jesus prove que ele é o Filho, que ele é Filho de Deus, que ele é o Messias. Mestre, nos dê um sinal. E Jesus, já indignado com aquela falsa religião, com aqueles falsos religiosos, diz para eles: nenhum sinal será dado para vocês, pois uma geração má e adúltera pede um sinal? Não, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o do profeta Jonas, porque eles conheciam a história do profeta Jonas. Assim como ele esteve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus falava da sua morte e da sua ressurreição. Em 3 dias ele ressuscitou. Então o sinal será esse, já que vocês não acreditam. E ele disse mais: os ninivitas vão se levantar no dia do juízo, quer dizer que vai haver um dia do juízo, né? Jesus está dizendo aqui que vai ter aquele dia chamado grande dia do juízo e que os ninivitas vão se levantar. Então as pessoas que morreram vão se levantar. Os ninivitas vão se levantar e vão apontar o dedo para essa geração e vão condenar vocês e vão dizer para vocês: Jonas pregou para nós com muita má vontade, diga-se de passagem. Ele não queria pregar para nós. Jonas pregou para nós 4, 5 palavras e nós nos arrependemos com pano de saco. Fizemos até os animais jejuarem e nós jejuamos. E vocês tiveram Jesus, nós tivemos Jonas, vocês tiveram Jesus andando no meio de vocês, pregando para vocês, fazendo sinais, e vocês não acreditaram. Então os ninivitas vão condenar vocês. Eles vão dizer que para eles o profeta Jonas pregou uma pregação bem curta, bem rápida, mas foi suficiente. Mas vocês têm ouvido tantas pregações, vocês têm ouvido tantos pastores, vocês têm ouvido tantas palavras e vocês não se arrependem. Nós nos arrependemos com a pregação de Jonas.
E essa geração não se arrepende. Não se arrepende. Por mais que ouça, por mais que esteja claro, esteja nítido, por mais que esteja acontecendo tudo isso que nós estamos vivendo, a pandemia, não é verdade? A vacina chegando, mas ainda são poucas. A crise que abalou o mundo, que está abalando o mundo, a crise na saúde, a crise financeira, evidentemente, empresas fecharam, microempresas fecharam, existe uma quebradeira geral, fome, pessoas já passando fome. Então, por mais que vocês vejam tudo isso, vocês não se arrependem. Você não se volta para Deus. Qual é o sinal, afinal de contas, que você precisa? Porque os ninivitas ouviram que em 40 dias a cidade seria toda destruída e todo mundo ia morrer. Eram 120 mil habitantes. Eu te pergunto, quantas pessoas já morreram? Só no Brasil, mais de 200 mil pessoas, infelizmente. Infelizmente. E no mundo? E essa pandemia que coloca o mundo de joelhos. O que falta acontecer? O que é preciso para vocês se arrependerem? Foi o que Jesus falou para os fariseus e os escribas. Nenhum sinal será dado para vocês, porque o sinal está aí. Os ninivitas se arrependeram com a pregação pequena de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas, ele falou. Então, se arrependa, se volte para Deus, se converta dos seus caminhos. Eu penso que nós deveríamos ter uma comoção nacional, fazer um clamor nacional, se vestir de pano de saco, se humilhar para Deus. Nínive seria destruída, mas Deus se arrependeu por causa daquele coração que o povo teve quebrantado, de se voltar para Deus. Quando você se volta para Deus, Ele se volta para você. Tá bom? Aí onde você está, faça a sua oração. Peça pelo Brasil, peça pelo mundo inteiro, para que haja uma consciência. Parece que as pessoas não têm consciência, parece que as pessoas, elas não se arrependem. Vamos buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. Amém? Aqui na igreja nós estaremos vestidos de pano de saco. Estaremos em jejum e pedindo a misericórdia de Deus. Se você quiser mais informações, nós vamos deixar aqui na descrição o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, o link da nossa rádio online para você acompanhar a nossa mensagem. Tá bom? Deus abençoe, Deus tenha misericórdia de nós.